mordidas desses animais te matariam? Leão, eles são muito fortes e por isso levariam só 11 mordidas pra você ir dessa pra melhor. Gato, se você for alérgico que nem eu, reze. Mas se você for uma pessoa normal, levariam 89 mordidas pra um gatinho te levar de arrasta. Pra mosquitos te matarem, você precisaria ser mordido 1 milhão de vezes. Isso porque você teria um choque anafilático e muita inflamação. Água viva. Em média, 10 picadas tem veneno suficiente pra derrotar uma pessoa. Mas se você der azar e for uma espécie perigosa, uma só já fodeu. Por fim, dragão de Komodo. Pensando na mordida em si, você precisaria levar 100 pra partir. Mas se você deixasse o veneno agir, uma só já seria letal. Atletas que foram pegos roubando. Esse goleiro correu pra longe da sua rede pra tentar salvar uma bola. Mas ele errou e acabou não voltando a tempo pra defender. Então ele fingiu desmaio pra disfarçar. Os médicos correram pra socorrer ele até perceberem que ele tava fingindo. E aí ele ganhou cartão vermelho. Em um campeonato de golfe, um jogador chamado Patrick Reed tava jogando na areia. E no golfe, quando você tá jogando na areia, é proibido encostar o taco no chão. Porém, quando ele tava praticando, sorrateiramente afastou a areia pra conseguir um ângulo melhor na bola. Esse último caso não deu muito certo, mas um jogador de futebol americano tentou subornar um árbitro dando uma nota de $1 pra ele, como uma piada. Só que a NFL não achou nenhuma graça e multou ele em $20 mil. Crianças que compraram coisas bizarras com dinheiro dos pais. Uma mãe deixou seu filho de 4 anos usar o seu computador depois que o iPad dele descarregou. E enquanto tava no notebook, o menino conseguiu entrar na conta da Amazon da mãe. E como ele adorava picolés do Bob Esponja, pediu 918 deles. Quando os picolés chegaram na casa, a mãe ficou em choque. Porque eles não só não tinham espaço pra guardar, mas também porque ele tinha gasto R$15 mil no cartão de crédito dela pra comprar eles. 6 anos atrás, um menino da Austrália brigou com a mãe dele. E por isso roubou o cartão de crédito dos pais e comprou uma passagem pra Bali, na Indonésia. E por incrível que pareça, ele conseguiu pegar o avião e ficou 4 dias no país num hotel 4 estrelas sem ninguém perceber. Tudo isso aos 12 anos de idade. Quanto tempo você sobreviveria se comesse só essas comidas? Se você só tomasse café, morreria depois de 8 dias. Isso porque a quantidade alta de cafeína sobrecarregaria o seu coração e você não aguentaria. Comendo só pão daria pra sobreviver por 9 meses, porque ele até te daria energia pra sobreviver, mas você perderia bastante músculo e os seus órgãos começariam a falhar por falta de aminoácidos. Se você comesse só carne, daria pra sobreviver por até 2 anos, porque ela forneceria bastante gordura e proteína, que te dariam energia. Mas você teria deficiência de fibras, vitaminas e minerais, que eventualmente te mataria. Comendo só nuggets, você conseguiria sobreviver por até 15 anos. Isso porque ele tem um bom valor nutricional, mas a quantidade alta de fritura não te faria bem. Seriam anos felizes, pelo menos. Vídeos virais expostos por serem falsos. Desculpa acabar com a sua infância, mas 90% dos vídeos de pegadinha são falsos. E são combinados com a pessoa pra gerar uma reação mais legal. Mas mais decepcionante ainda é descobrir que aqueles vídeos de construção também são fake. E eles usam máquinas gigantes, profissionais e materiais ótimos pra conseguir fazer tudo aquilo. E você provavelmente já viu esse vídeo aqui, porque ele foi uma das maiores pegadinhas de todos os tempos, enganando 110 milhões de pessoas que acharam que essa reação era real. Ah, e sabe o Kobe Bryant? Ele não pulou de um carro de verdade, isso é edição. E essa repórter aqui também não foi salva de ser atingida por uma bola. E a maioria dos vídeos virais de natureza, como esse cara chegando super perto de um tornado, ou o ciclista cruzando com um urso, também são falsos. Esse é um detalhe triste em Os Incríveis que com certeza você não percebeu. Nessa cena, a gente consegue ver o casamento da Helena e do Beto e algumas pessoas que eles convidaram. Dentre eles tem a Edna e os outros heróis que a gente conheceu durante o filme. Só que o fato de eles terem sido convidados pro casamento mostra que, na verdade, eles são muito mais do que só colegas de trabalho. Eles eram os melhores amigos dessas pessoas. E é aí que a história fica mais triste. Porque, por exemplo, o Geezer Bean, que tá no casamento, obviamente faleceu na caverna. Ou toda essa fileira de super-heróis que são literalmente os heróis que perderam a vida por causa da capa nos uniformes. Sério, todos. Isso mostra que a Edna também era genuinamente amiga de todas essas pessoas. E a decisão dela de não colocar mais capa nos uniformes foi porque ela perdeu todos os melhores amigos dela por isso. As vinganças mais insanas. Essa mulher perdeu a visão depois que um homem jogou ácido no corpo dela porque ela disse não pro seu pedido de casamento. Detalhe, ela nem conhecia o cara. E quando eles apareceram no tribunal, ela pediu pra injetar ácido no olho dele como punição. E o juiz surpreendentemente disse sim. Em 2015, um homem da França estava jogando Counter-Strike quando perdeu uma briga de faca. Só que ele ficou tão frustrado de perder no jogo que ficou 6 meses rastreando seu oponente e esfaqueou ele na vida real. Na Polônia, quando um casal terminou, a mãe decidiu que ia se vingar da ex-namorada do filho. Ela então desafiou ela para uma luta de MMA. Elas lutaram ao vivo em rede nacional e, surpreendendo um total de 0 pessoas, a mãe ganhou. E se você nunca mais comesse essas coisas? Se você parasse de comer vegetais, no começo nada mudaria. Mas logo você sentiria muita dificuldade pra fazer cocô pela falta das
fibras. A sua pele e cabelo ficariam horríveis e você poderia ter anemia. Parando de comer gordura, você provavelmente acha que ficaria mais saudável, né? Mas na real, seu corpo não conseguiria produzir hormônios importantes, nem absorver várias vitaminas. E você iria de vala. Mas se você nunca mais comesse doce, no começo ia ficar bem mal-humorado. Só que com o tempo, a sua pele e dentes ficariam mais bonitos. O seu humor ia melhorar e os seus níveis de ansiedade iam cair. Por fim, se você deixasse de comer frutas, pegaria doenças muito fácil. Além de não comer várias vitaminas importantes. E fariam o seu cabelo cair e sua pele ficar muito seca. A comida dos comerciais é uma mentira. O hambúrguer delicioso que você vê na TV, na verdade, tá sendo segurado por palitinhos pra parecer mais suculento. E nem as batatas são reais, porque eles posicionam cada uma delas meticulosamente pra ficarem retinhas e parecerem crocantes. É por isso que o seu lanche lindo na vida real fica uma bosta. Já pros refrigerantes, eles colocam remédio efervescente pra dar a impressão de mais bolhas, porque isso te deixa com mais vontade de tomar. Eles colocam talco em todas as frutas pra dar a impressão de mais sabor. Sabe aquela borda de queijo derretido no seu hambúrguer? É feita artificialmente com maçarico, e o frango também é dourado de um jeito bem parecido. Eles falsificam até o ketchup, que é colocado com uma seringa. E por fim, as comidas nunca afundam porque estão sendo seguradas por alguma coisa no fundo. Em 2017, um garotinho de 8 anos estava com muita vontade de comer um hambúrguer. Ele então esperou seus pais dormirem e decidiu que ia dirigir até um McDonald's. Ele assistiu a alguns tutoriais do YouTube que ensinavam como dirigir e simplesmente pegou a chave do carro dos pais e dirigiu 2 quilômetros até um McDonald's. O mais impressionante é que nesse caminho ele não só não bateu em ninguém, como também respeitou as regras de trânsito, parou nos sinais vermelhos e deu preferência aos pedestres. Ele então chegou tranquilamente até o drive-thru do McDonald's e fez o seu pedido e usou o dinheiro do seu cofrinho para pagar os lanches. Foi aí que eles finalmente estranharam ele estar dirigindo e chamaram a polícia. E ele acabou não sendo punido porque ele era uma criança. Nomes que são banidos em outros países. Na Alemanha tem 2 nomes proibidos. Lucifer e o outro você já deve imaginar. José, um dos nomes mais populares do mundo, é proibido na Califórnia, porque o registro oficial de nomes não permite acento. No México, você não pode chamar o seu filho de Harry Potter, Facebook ou escroto, por motivos óbvios. Já o nome Tom é proibido em Portugal porque é considerado um apelido. Lobo é proibido na Espanha porque é considerado ofensivo. Já na Itália, você não pode dar o nome do seu filho de quarta-feira. Na China, você não pode chamar o seu filho de arroba, porque ícones não são permitidos. O nome Jay é proibido na Suíça porque tem poucas letras. E por fim, na Nova Zelândia, você não pode chamar o seu filho de Tallulah does the hula from Hawaii. Tallulah faz a hula do Havaí. Isso pode parecer só uma capivara gigante, mas na verdade é um policial indo prender um criminoso. A polícia descobriu que um traficante foragido chamado Machine estava numa casa, mas eles tinham medo que ele fugisse quando visse a polícia. Então tiveram uma ideia genial. Botaram um policial vestido de capivara dançando na frente da casa do criminoso. E pra melhorar, ele tava segurando um presentão. O Machine, assim como todo mundo que tava em volta, ficou muito curioso pra entender o que tava acontecendo. E quando ele finalmente abriu a porta, foi isso aqui que aconteceu. Acá tienes tu regalo. Quanto mais aí? Finalmente prenderam ele e encontraram mais de 1.800 pacotes de pozinho mágico na casa dele. Obrigada, capivara. Quantas mordidas desses animais te matariam? Aranhas. Elas são bem venenosas e bem perigosas. E por isso, dependendo da espécie, levaria em média 50 mordidas pra ela te arrastar pra cima. A menos que elas fossem radioativas. Abelha. Eu morreria com só uma, porque eu tenho alergia. Mas pessoas normais precisariam levar 800 pra não sobreviver. E acho que deve ser uma das piores mortes possíveis. Pra formigas te matarem, você precisaria ser picado 2.000 vezes. Isso porque essa quantidade de veneno te levaria a um choque anafilático. Escorpião. Se você não procurar tratamento, uma só picada já é suficiente pra te levar de vala. Medo. Por fim, crocodilo. Depende muito de onde ele te morder, mas em média levaria só 2 mordidas pra você ser derrotado por um crocodilo. As maiores coincidências. Um marinheiro tatuou a frase "você nunca vai andar sozinho" na perna. E poucos anos depois teve que ir pra guerra. Só que na batalha sua perna precisou ser amputada. E a tatuagem virou "você nunca vai andar". Uma mulher chamada Barbara Shopper deu à luz no dia 10 de outubro de 2010, 9 de setembro de 2009 e 8 de agosto de 2008. E as chances disso acontecerem são de 1 a cada 50 milhões. Um repórter entrevistou pessoas na rua perguntando se eles lembravam da final da Copa da Inglaterra de 1967. Só que coincidentemente, uma das pessoas que ele entrevistou era o goleiro do Liverpool, que jogou naquela final. E por fim, esse pintor pintou o que seria a garota perfeita pra ele. Só que ele encontrou uma mulher exatamente igual a ela. E eles se casaram. Pessoas que perderam o celular e coisas bizarras aconteceram. Um homem da Malásia foi dormir e quando acordou de manhã percebeu que o seu celular tinha sumido. Depois de procurar por um tempo, ele achou o celular no quintal meio sujo de lama. Só que quando ele abriu a galeria, essas eram as fotos que estavam lá.
Um macaco literalmente tinha roubado o celular do cara pra ficar tirando um monte de selfie. Em 2022, um homem tava fazendo stand-up paddle num rio quando sem querer derrubou o celular. Só que ele decidiu mergulhar na água pra pegar ele de volta. Ele acabou achando 11 celulares no exato lugar onde ele perdeu o celular dele. Mas ele não achou o celular que ele perdeu. Pelo menos agora ele tem 11 pra escolher qual ele vai ficar, né? Personagens de desenho que existiram na vida real. Popeye. O personagem conhecido no mundo inteiro por ser super forte e comer espinafre realmente existiu. Ele foi completamente inspirado no marinheiro Frank Rocky Fiegel. Ele fumava cachimbo o tempo inteiro e por isso só falava com um lado da boca. Ele também contava várias histórias de quando era marinheiro e se gabava por ser super forte. E em todo intervalo de trabalho comia uma lata inteira de espinafre como lanche. Em 1929, Elsie Sager conheceu esse homem e resolveu fazer o Popeye completamente inspirado nele. Até sua namorada, Olivia Palito, existiu na vida real. Era alta, magra e usava o cabelo em um coque. Ela era dona de um armazém e os dois eram completamente apaixonados e ficaram juntos até o final das suas vidas. Os piores chá revelação. Esse pai resolveu fazer uma revelação em que ele chutava uma bola e quando ele estourava, revelava a cor que tinha dentro. Só que ele se empolgou um pouco demais e a bola foi muito alta. E eles tiveram que ir no vizinho pra descobrir o gênero da criança. Esse aqui tinha um conceito parecido, mas era de basquete. Eles só não lembraram que precisava ter um mínimo de habilidade pra funcionar. Essa menina precisava furar o balão pra revelar o gênero do seu irmãozinho. Só que ela não entendeu direito o que era pra fazer e deu meio ruim. Já eles descobriram que iam ter outro filho, mas quase perderam o que já tinham. Gente do céu. Esse casal resolveu pintar uma cachoeira inteira de azul pra revelar que o seu filho seria menino. Só que o vídeo viralizou e chegou nas autoridades ambientais, que multaram eles, porque isso é crime. Se desenhos de crianças fossem reais, esse desenho é o Donald Trump. Ele seria assim, bem realista. Esse aqui é uma salsicha, um animal, um cocô? Não, é uma pessoa. Pior que eu conheço umas 3 pessoas que parecem com isso aí. Próximo, um porco-espinho, que eu honestamente achei bem realista. Esquece o que eu falei. A Mona Lisa. E abstraindo até que tá parecida, até você colocar ela no cenário da pintura real. Um carro, bem desenhado até 2 rodas, uma porta. Tem até escapamento. Uma mulher sorridente, que tá até bonita. Bem linda, graças a Deus. Um pato, o melhor animal que tem. Eu não sei explicar porquê, mas eu acho que esse pato faz mais sentido que os patos reais. E por fim, um felino. Talvez um tigre, uma onça. Deu menos medo, pelo menos. E se todos os adultos desaparecessem? Imagina que algo aconteceu e agora só existem crianças na Terra. Nas primeiras horas, elas iam tentar comer o máximo de doces e comida gordurosa possível. Aos poucos, também iam começar a cometer crimes. E o caos iria reinar nas cidades pela falta de regras e leis. Já no campo, as crianças seriam um pouco menos afetadas. Em uma semana, os animais começariam a morrer, causando falta de comida e fome geral. Depois, as coisas começariam a ficar ainda mais sérias, porque a eletricidade, água e internet também iriam acabar. Os países estariam sem governos qualificados. E depois de um ano, as crianças começariam guerras pelos territórios. Mas em alguns anos, as pessoas iam começar a cooperar. E provavelmente a gente teria menos guerras e poluição. E se você parasse de tomar banho? Já nos primeiros 3 dias, a sua pele ficaria ressecada e o seu cabelo oleoso. Fora a caatinga absurda. Depois de 5 dias, as pessoas sentiriam o seu cheiro de longe. E a sua vida social seria afetada. O seu cheiro estaria tão ruim que você teria que jogar suas camisas fora depois de usar elas só uma vez. Depois de 10 dias, o seu cabelo estaria tão sujo e embaraçado que seria impossível pentear. A sua raiz estaria coçando muito e você estaria cheio de caspa. Depois de 20 dias, o seu corpo inteiro estaria coçando. E por causa disso, você estaria cheio de marcas e cicatrizes. Fora a acne que você desenvolveria no rosto. A parte boa é que depois de um mês, a camada de bactérias saudáveis que o seu corpo produz estariam te protegendo bem. Mas eu não sei se vale a pena. Qual o máximo de tempo que você ficou sem tomar banho? Um homem jogou 80 mil moedas na frente da casa dessa menina no aniversário dela. E quando a mãe dela foi examinar mais de perto, percebeu que o homem era, na verdade, o seu ex-marido. E ele disse que essas moedas eram o último pagamento da pensão dela, porque ela estava fazendo 18 anos. Isso deixou a menina extremamente chateada e arruinou o aniversário dela. Até que elas resolveram juntar e contar as moedas, que deu um total de $800. Esse dinheiro, então, foi doado para uma instituição que ajudava vítimas de violência doméstica. Só que a história acabou viralizando. Isso inspirou outras pessoas a também doarem para essa instituição, resultando num total de $47 mil doados. Porque o cara tava comemorando que não ia mais pagar pensão pra filha.